Bom dia. Hoje iremos ver um sistema de controle automotivo bastante importante para a segurança veicular, que é o controle eletrônico de estabilidade, mais comumente chamado de ESC ou ESP. Nesta primeira videoaula, vamos focar nas características de um sistema ESC, a sua importância para a segurança veicular, falar sobre o seu princípio de funcionamento para poder então realizar a modelagem matemática da dinâmica que envolve o estudo do controle de estabilidade. Vamos caracterizar primeiramente o problema de segurança veicular no qual o ESC está inserido. O problema de instabilidade veicular aparece quando o motorista realiza alguma manobra de forma incorreta, ou seja, ao fazer curvas ou em ultrapassagens. Muitas das vezes, para o motorista não experiente, quando ele entra errado numa curva, com alta velocidade, ele não é capaz nem de esterçar o volante corretamente, nem de acionar o freio no momento certo para estabilizar o veículo. Nestes casos, o motorista leva o carro a um comportamento substerçante ou sobresterçante que ele não consegue corrigir manualmente. E isso é um fato que gera muitos acidentes. O motorista acaba perdendo o controle do veículo, saindo da pista, podendo colidir com outros veículos e até mesmo, dependendo da situação, chegando ao cenário de capotamento. E assim nós chegamos ao controle eletrônico de estabilidade, mais conhecido como ESC ou Electronic Stability Control. O ESC entra justamente para corrigir a trajetória do veículo. Ele tem o objetivo de tornar a condução do veículo estável, no caso de manobras instáveis. Iremos caracterizar mais à frente o que matematicamente se configura como uma manobra instável. O que o ESC faz então? Ele acaba gerando um momento corretor de guinada, o que nós chamamos de yaw moment. O motorista entra errado numa curva e ele está fundamentalmente gerando um torque de guinada instável no volante. O ESC ele visa então a corrigir essa instabilidade através da aplicação de um momento corretor no movimento de guinada do veículo. Hoje, sem dúvida, o controle de estabilidade é um dos sistemas automotivos essenciais para a segurança veicular. E muitos afirmam que, após o ABS, é o ESC o sistema de segurança ativa mais importante presente no veículo. O controle de estabilidade também pode ser encontrado com outras denominações, como Vehicle Stability Control, VSC, Vehicle Dynamics Control, VDC, ou uma bastante utilizada que é o ESP, o Electronic Stability Program. Vamos entender agora como funciona o controle de estabilidade. Basicamente, o princípio de funcionamento do ESC se baseia no que nós já vimos para o ABS e o TCS. Isso porque o momento de correção de guinada que mencionamos agora há pouco, ele é gerado através da frenagem diferencial nas rodas. E essa frenagem ela é comandada pela estrutura de comando do ABS. Então, o ESC se aproveita da arquitetura do ABS para o seu funcionamento nas quatro rodas. Basta realizar comandos diferentes, através de pressões diferentes de frenagem em cada uma das rodas para produzir o torque de guinada no veículo para que ele possa assim se estabilizar. Logo, os veículos equipados com o ABS, assim como no controle de tração, eles são adaptáveis para a instalação da função ESC, o que facilita bastante a integração entre todos os módulos de controle. Uma vez explicado de forma geral o princípio de funcionamento do ESC, vamos agora detalhar um pouco mais todas as grandezas envolvidas e mostrar um esquemático das abordagens que temos para analisar esse problema de controle. Considerando o veículo fazendo uma curva com esterçamento das rodas dianteiras, mostrados aqui nessa figura. Quando o motorista esterça o volante, aparece o ângulo de esterçamento ΔF. Além disso, ao esterçar, as rodas deslizam lateralmente, aparecendo um ângulo de deslizamento do pneu, chamado ângulo de escorregamento ΔF. Também conhecido como ângulo de deriva. Isso ocorre também na roda traseira com o aparecimento do ângulo de deriva ΔR. Esses ângulos ΔF e ΔF na roda dianteira, eles não são iguais. Como o pneu não é infinitamente rígido, ele se deforma e cisalha na banda de contato com o pavimento. No cisalhamento, a banda de rodagem não consegue sustentar a força gerada e o pneu acaba por ultrapassar a máxima força de atrito. Quando isso acontece, o pneu desliza e com isso aparece a força lateral, cujo limitante é a máxima força de atrito. Então vamos deixar de lado, por enquanto, as forças longitudinais. Vamos analisar somente as forças laterais FYF na roda dianteira e FYR na roda traseira, considerando o sistema cartesiano XY desta forma, X no sentido longitudinal e Y no sentido lateral. Vamos considerar somente as forças deste lado do veículo. É claro que elas aparecem deste lado também. Depois eu vou explicar por que estamos fazendo isso, análise dinâmica somente em um dos lados do veículo. Vamos agora ver o centro de massa. Vamos considerar
que ele se desloca na velocidade longitudinal em x, ou seja, aqui para frente, com a velocidade longitudinal u, e se deslocando lateralmente com velocidade lateral v. Com isso vai formar o ângulo referente a essas duas velocidades. E este ângulo é representado aqui, que nós vamos chamar de beta. Então, beta é o side slip angle do veículo, ou o ângulo de escorregamento lateral beta. Então a definição dele é muito simples, né? É o arco tangente de V sobre U. Essa é a primeira grandeza muito importante para o controle de estabilidade. Esse ângulo ele não pode derivar, senão indica que o carro vai deslizar bastante lateralmente, indicando uma saída de trajetória e perda de estabilidade lateral. Por isso, o ângulo beta, ou side slip angle, nós vamos prestar bastante atenção na dinâmica desta variável para o projeto de controle de estabilidade. Então vamos considerar novamente a manobra da curva do veículo, mas não em estado estacionário, como nós fazemos lá em dinâmica veicular, mas considerando o transiente deste terçamento. Vamos considerar que nós temos uma aceleração angular no movimento de guinada do veículo. Pela convenção da SAE, o ângulo de guinada é representado pela variável psi, e a velocidade angular de guinada, definida como psi ponto, e também igual a R minúsculo pela convenção da SAE. Ou seja, vamos considerar a aceleração de guinada psi2 pontos para o diagrama como desenhei aqui na figura. Isso quer dizer que a derivada de psi ponto é igual a R ponto, que é igual à aceleração angular psi2 pontos. Essa velocidade angular de guinada, ela é também conhecida como taxa de guinada ou comumente chamada de yaw rate. Encontra-se muitas referências de yaw rate como sensor para medir a velocidade angular de guinada, que é psi ponto. E por que essa variável é importante para o controle de estabilidade? Ela indica para onde que a frente do veículo está indo, ou seja, é muito importante para a orientação de trajetória durante a manobra de esterçamento. Dessa forma, o yaw rate precisa seguir uma trajetória de referência, aqui denotado pela expressão psi.d, de desejada, trajetória de referência desejada, para ele conseguir realizar esta manobra com segurança. Se o yaw rate medido do sensor for muito diferente da trajetória desejada para essa variável, indica que o veículo pode estar perdendo a estabilidade no movimento de guinada. Então a taxa de guinada psi ponto é outra variável que iremos ficar atentos para projetar a função ESC. Aqui nós temos então duas dinâmicas obrigatórias que devem ser levadas em consideração para o controle de estabilidade: a dinâmica lateral e a dinâmica de guinada do veículo. Esse é o modelo que referenciamos como sendo de 2 graus de liberdade, ou 2 degree of freedom, também bastante encontrado na literatura com essa referenciação. Um terceiro grau de liberdade, que também está relacionado com o controle de estabilidade, é o movimento de rolagem do veículo. Essa é uma dinâmica com menor importância que as outras duas, porém, existem situações onde o movimento de roll se faz necessário para evitar capotamento, principalmente em veículos que possuem um CG mais elevado e estão mais susceptíveis a variações consideráveis no ângulo de rolagem. O ângulo de rolagem na convenção SAE é indicado pela variável φ, e a velocidade angular de rolagem, ou roll rate, é definida como φ ponto, e na convenção SAE o φ ponto também é definido pela variável p minúsculo. Esse modelo com a inclusão da dinâmica de rolagem é o que chamaremos também de modelo com 3 graus de liberdade, o que nós iremos referenciar na aula de hoje, 3DOF. E neste contexto, o que o controle de estabilidade deve fazer? Ele precisa corrigir o comportamento indesejado do slip angle beta, do yaw rate do veículo, psi ponto, e um terceiro objetivo, quando necessário, também corrigir o movimento de rolagem da carroceria. E isso é realizado através da geração de um momento corretor de guinada, que nós vamos definir como MESC, esse torque de guinada calculado pelo controlador da função ESC. Essa hierarquia de controle, com o torque de guinada de correção MESC desenhado aqui nesta figura, nós chamamos de uma arquitetura do tipo High Level Controller, ou controlador de alto nível. Isso porque calculamos somente o input torque restaurador. Na hierarquia de controle Low Level Controller, o torque ele é calculado e convertido em pressão de frenagem em cada uma das rodas. No controlador de alto nível, eu tenho somente uma variável de comando, que é o torque restaurador MESC. E na de baixo nível, ou Low Level, eu tenho 4 variáveis de comando, que são as pressões individuais de frenagem em cada roda. Essas pressões são importantes, pois assim é possível gerar pressões diferenciais
em cada roda, gerando consequentemente forças diferenciais no pneu e aí sim gerar um torque de guinada restaurador do veículo. No caso de controlador de baixo nível, é necessário incluir também a dinâmica longitudinal e a dinâmica da roda, uma vez que essas duas dinâmicas devem ser consideradas quando a força longitudinal nos pneus é incluída na modelagem do veículo, como vimos quando analisamos as dinâmicas referentes ao piloto automático, o freio ABS e o controle de tração. Então a gente pode reparar que para o estudo do controle de estabilidade, nós temos várias abordagens em diversas frentes de estudo. Aqui na disciplina, nós vamos nos ater ao seguinte cenário. Utilizaremos a abordagem de controle alto nível, cálculo do torque restaurador MSC e análise dos modelos com 2 e 3 graus de liberdade. Isso porque, para entender a mecânica referente ao controle de estabilidade, esse cenário já é o suficiente. Como temos visto nas últimas aulas, modelos mais simples, com cenários simplificados, mas bem definidos, resolvem muitos problemas de controle automotivo. E partindo dessa premissa de se trabalhar com cenários mais simples, o modelo que iremos adotar para levantar o equacionamento matemático dessas dinâmicas será um modelo de bicicleta. Esse modelo, como já vimos lá em dinâmica de veículos, é bastante utilizado na indústria automotiva. E muito do que se desenvolve em cima dessa modelagem é possível aproveitar muita coisa para aplicação em veículos reais. Além do que, é um modelo bastante didático para aprendizagem, não somente pelos aspectos relativos às dinâmicas lateral e de guinada, mas também para o projeto de sistemas de controle que utilizam essas dinâmicas no desenvolvimento de controladores automáticos. Vamos então inicialmente levantar as equações das dinâmicas lateral e de guinada utilizando o modelo bicicleta representado aqui nesta figura. Vamos novamente representar as forças laterais na dianteira e na traseira, o ângulo de terçamento da roda, ΔF, a velocidade longitudinal, U, a velocidade lateral, V, o side slip beta, a taxa de guinada, psi ponto, e os ângulos de deriva da roda dianteira, ΔF, e traseira, ΔR. O entre-eixos tem comprimento L, sendo que a distância do centro de massa à roda dianteira nós vamos chamar de A, e do centro de massa para a roda traseira nós vamos chamar essa distância de B. Primeiro ponto, vamos levantar a relação geométrica entre os ângulos ΔF, ΑF e ΑR. Se representarmos todos os ângulos do mesmo sistema de referência, temos que este ângulo é ΑF, este ângulo com a vertical é ΑR, esta parte maior é o ΔF, e este ângulo entre ΑR e ΑF é a relação L sobre o R maiúsculo. Esse R maiúsculo é o raio de curvatura desta manobra. Por esse diagrama, vemos que ΑF mais L sobre R vai ser igual ao ΔF mais ΑR. Com isso, a gente obtém a expressão ΔF é igual a L sobre R mais ΑF menos ΑR. Essa relação L sobre R é conhecida como ângulo de Ackermann. E essa diferença entre ΑF e ΑR, ela fornece informação sobre a condição de esterçamento desta manobra, se vai ser uma condição de subesterço sobre esterço ou esterçamento neutro, ou seja, ela está ligada diretamente com o coeficiente de subesterço do veículo. Pode-se ainda definir geometricamente os valores dos ângulos de deriva em função da velocidade lateral, longitudinal e de guinada. ΑF é igual a ΔF menos a velocidade lateral mais A que multiplica psi ponto sobre a velocidade longitudinal, e ΑR é igual a menos V menos B que multiplica psi ponto sobre U. Essa componente A vezes psi ponto é a velocidade tangencial visto da roda dianteira. A ideia é a mesma para a roda traseira. Psi ponto vezes B é a velocidade tangencial na roda traseira. Com isso, essa operação, tanto para o ângulo de deriva na dianteira quanto para a traseira, mostra que como o deslizamento da roda é gerado devido ao movimento relativo entre esses dois termos, V mais A psi ponto e V menos B psi ponto. Por enquanto, nós vamos guardar esta informação para posteriormente utilizá-la para a definição das forças FYF e FYR nos pneus. Feito essas introduções, vamos agora traçar as equações de força e de momento para esse sistema. Primeiramente, vamos levantar as equações de força no sentido lateral. Não faz sentido colocar aqui as forças longitudinais, porque a dinâmica longitudinal nós não vamos considerar por se tratar de um modelo de 2 graus de liberdade. Então, neste caso aqui nós temos
FY é F vezes o cosseno deste ângulo, porque nós estamos considerando a componente na direção lateral. E este ângulo vai ser ΔF. Vamos multiplicar pelo cosseno de ΔF mais FYR, que é esta força aqui, vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração em Y. Entretanto, vamos considerar que ΔF é pequeno o suficiente para fazer com que esta operação de cosseno se torne igual a 1. Com isso, nós temos FYF mais FYR igual a M vezes AY. E o que seria a aceleração lateral neste caso? Seria a taxa de variação da velocidade no centro de massa, V ponto, mais a componente referente à taxa de guinada vezes a velocidade longitudinal. Estou no corpo rígido, não basta só acrescentar o termo referente à derivada da velocidade lateral. Eu preciso somar a velocidade longitudinal vezes a velocidade angular de guinada, que é o psi ponto. Com isso, nós substituímos a aceleração y nesta equação e a gente obtém a seguinte expressão: FYF mais FYR igual a m, que multiplica v ponto mais o psi ponto. Aí está a primeira equação de estado do sistema utilizando o balanço de força para o modelo bicicleta. Vamos agora escrever as equações de momento em relação aqui ao centro de massa representado neste ponto. Então nós temos FYF, eu vou considerar já a componente do cosseno aqui para pegar o termo perpendicular, eu iria multiplicar pelo cosseno de ΔF. Como ele é um valor muito pequeno, vamos deixar FYF vezes A, que é o momento dessa força, menos FYR vezes B, momento desta força, vai ser igual ao momento de inércia na direção Z. A direção Z ela está saindo aqui do vídeo, apontando para cima. O momento de inércia em Z vezes a aceleração angular correspondente, que é psi 2 pontos. Esta é a situação onde eu não tenho um momento restaurador do controle de estabilidade. Se eu for adicionar um momento, torque, estabilização, aqui chamado MSC, nós vamos incluí-lo como o torque externo desse sistema. Então este torque, representado por essa variável, entraria como um torque externo. Eu adicionaria este termo do lado de cá, MESC+. Então nós chegamos nessas duas equações de estado. Vamos agora reorganizar os termos para chegar numa forma canônica de representação em espaço de estados. Então aqui eu multipliquei o parênteses dessa expressão e na equação de momento eu não fiz nada. Eu só deixei nesse formato para entender quais serão as variáveis de estado. Vamos montar matrizes onde as variáveis de ordem superior vão ser o x ponto. Podemos então escrever essas duas equações na seguinte representação matricial: M0, 0 e Z, que multiplica V ponto, psi 2 pontos, que é justamente esta parte aqui da equação. Depois eu tenho 0, M vezes U, 0 e 0, que é esta parte da equação. Depois eu tenho 0 e 1, que multiplica o torque do ESC, que é só nesta segunda equação. E por último, este termo, 1, que é FYF mais FYR, dessa primeira equação. E depois FYA menos FYB, tenho A menos B nesta equação. Então, eu fiz desta forma justamente para que possamos ver quais são as variáveis de estado. Então aqui eu tenho x ponto, aqui eu tenho x. Então as minhas variáveis de estado são a velocidade lateral e a taxa de guinada. Este aqui é o meu comando U, é o torque de guinada de restauração do sistema. E este aqui, as forças, vou chamar aqui de W, que são as forças do pneu, que é justamente as perturbações. Isso aqui é a parte não linear desta modelagem. O resto aqui são componentes conhecidos, componentes lineares, geométricos, dinâmicos do veículo. Esta componente aqui está relacionada com os pneus, que é uma componente bastante complexa. Nós vamos deixar isso numa matriz à parte W. Mas e agora? Como que a gente transforma isso aqui na representação? X ponto é igual a x mais BU. E nós temos aqui uma outra expressão, um BW vezes W, que é essa perturbação. É muito simples. Vamos chamar esta matriz aqui de matriz E, essa matriz de matriz F, essa matriz G, e essa aqui é uma matriz H. Então a gente obtém a seguinte representação desta forma: E que multiplica x ponto mais F que multiplica x igual a GU mais HW. O que nós iremos fazer é multiplicar esta equação pela inversa da matriz E e colocaremos essa expressão fx para o outro lado. Nós chegamos na expressão x ponto é igual a E menos 1F, isso aqui nós vamos chamar que é a nossa matriz A, mais E menos 1 vezes G, vamos chamar isso aqui a nossa matriz B, índice U, porque está referente à minha variável de comando, que é o torque de restauração, e E menos 1 vezes H, eu vou chamar de BW, que é uma matriz de perturbação
chegamos, enfim, numa representação em espaço de estados deste sistema, x ponto é igual a x mais BU mais BW, W, onde A é E-1F, BU é -1G, BW é -1H. E como relacionamos os ângulos de deriva αF e αR com esta expressão? O que ocorre é que o ângulo de deriva está diretamente ligado à geração da força lateral. Logo, o deslizamento lateral do pneu entra no cálculo de quem? Das forças laterais do veículo, FYF e FYR. E essas forças laterais elas podem ser calculadas tanto da relação Fy é igual a Cα vezes o alfa, onde o Cα é o corner stiffness, ou a rigidez ao esterçamento do pneu, ou Fy vem da Magic Fórmula de Passaica, fórmula mágica de Passaica. Nesta formulação, ela depende do ângulo de deriva alfa, da mesma forma que na força longitudinal da fórmula mágica dependia do slip lambda do pneu. Só ressalva que esta força ela satura, é uma relação linear, nós vamos falar isso depois, é uma força que tem uma saturação a partir de um certo grau de ângulo de deriva. Mas eu só queria fazer o adendo de que o alfa entra tanto nesta composição da força do modelo linear, quanto também para uma formulação mais complexa, que é a fórmula de Passaica. E este alfa está diretamente ligado ao ângulo de esterçamento da roda ΔF, como mostramos agora há pouco na equação que relaciona o esterçamento da roda com os ângulos de deriva do veículo. Agora, vamos levantar as equações do modelo de 3 graus de liberdade, levando em consideração a dinâmica transitória de rolagem. Inicialmente, vamos considerar o eixo de referências x longitudinal e z vertical. O modelo bicicleta possui um eixo de rolagem no qual uma das massas que queremos definir como a massa de rolagem mr irá realizar um movimento de rotação em relação a esse eixo de rolagem. Este ângulo aqui iremos chamar de θr, que é o ângulo entre a referência horizontal x e o eixo de rolagem representado por essa linha em vermelho. Definiremos como Cr o coeficiente de amortecimento do movimento de rolagem e Kr o coeficiente de rigidez de rolamento desse sistema. A interseção entre o eixo de rolagem e o eixo x é o posicionamento da massa de não rolamento, que vamos definir como sendo MNR. A soma MR mais MNR é igual à massa total do veículo. Com essas duas massas, a de rolamento e a não rolamento, nós podemos definir o CG do veículo, que fica a uma distância E da massa de não rolamento e a uma distância C da massa de rolamento, satisfazendo a relação MNR vezes E é igual a MR vezes C. E para finalizar a análise geométrica desse movimento de rolagem, a massa R de rolamento está a uma distância H do eixo de rolagem. Uma vez definido a parte geométrica da modelagem em 3 graus de liberdade, precisamos levantar as equações do movimento como fizemos para o sistema de 2 graus de liberdade. Neste caso, elas podem ser desenvolvidas através das equações de Lagrange para cada um dos graus de liberdade. Então aqui na equação de Lagrange, T é a energia cinética do sistema, QR minúsculo a coordenada generalizada e QR maiúsculo as forças generalizadas. O desenvolvimento dessas equações é um pouco extenso e não iremos mostrar nesta videoaula, mas ele está todo explicado no apêndice B do livro Automotive Control Systems, páginas 385 a 390. O que iremos fazer agora é recuperar as equações com 2 graus de liberdade e adicionar os termos novos referentes ao sistema com 3 graus de liberdade. A primeira equação que iremos modificar vai ser a equação de força. Nesta expressão, nós vamos acrescentar o termo MRHP ponto. Lembrando que P ponto é igual a φ 2 pontos, onde φ é o ângulo de rolagem deste sistema. Na segunda equação, o termo que será adicionado é o produto entre momento de inércia x em relação a z, que vamos denotar como IXZ, vezes P ponto. E com isso a gente conclui a segunda equação do movimento. A terceira equação ela vai ser toda nova, pois é oriunda do terceiro grau de liberdade, representado pelos estados φ e P, que é φ ponto. E é definida como sendo MRGH menos KR vezes φ menos CRP igual a MRH, que multiplica V ponto mais U psi ponto, mais momento de inércia X vezes P ponto, mais momento de inércia X em relação a Z vezes psi 2 pontos.
Esse termo nós iremos renomear para LΦ e esse termo nós vamos renomear para LP. E aí obtemos a expressão reduzida da seguinte forma: LΦ que multiplica φ mais LP que multiplica P. E aqui apareceu o momento de inércia novo e x que multiplica P ponto. E a última equação de estado, como φ e φ ponto são estados novos do sistema, temos que φ ponto é igual a P. E com isso concluímos as 4 equações de estado para esse modelo. Aqui cabe uma observação sobre o cálculo dos momentos de inércia. Como agora aparecem diferentes massas rotacionando sobre diferentes eixos, o cálculo desses momentos de inércia são modificados da seguinte forma. Aqui nós temos todos os momentos de inércia, onde o subscrito R denota a massa de rolamento em relação ao sistema de referência considerado x, xe ou zz. E NR, a massa de não rolamento, também em relação a cada um dos sistemas de coordenadas. Então reparem que agora aparece o termo θr, que é o ângulo de rolagem, que pode eventualmente variar em função da distribuição de massa do veículo, assim como as distâncias C e E. Ou seja, esses valores de inércia, como ele depende dessas distâncias das massas e do ângulo θr, ela pode variar dinamicamente e não ser constante. Aqui, para as nossas simulações, iremos considerar valores constantes para essas inércias, uma vez que uma possível variação paramétrica não irá interferir de forma significativa nos resultados. Voltando ao nosso sistema, vamos proceder da mesma forma que fizemos para o modelo com 2 graus de liberdade. Primeiro, vamos listar e organizar as equações diferenciais. Então, organizei todas as equações, deixei esses espaços em branco para ficar mais fácil na hora de montar as matrizes. Lembrando que aqui eu coloquei R, que a substituição aqui é psi ponto, que eu acertei aqui. Então a primeira equação está representada aqui nessa primeira linha, a segunda equação nessa segunda linha, a terceira equação de rolagem aqui nessa terceira linha e a última equação φ ponto menos P igual a zero. Então agora vamos passar para a representação matricial. Colocamos na forma matricial, passamos todo o sistema de equações aqui embaixo para um sistema matricial e vamos chamar essa matriz de matriz E, essa matriz de matriz F, essa matriz G e essa matriz H. Aqui eu tenho a minha derivada do vetor de estado, x ponto. Aqui eu tenho meu vetor de estado, x. Aqui eu tenho minha variável de comando U. E aqui eu tenho minha perturbação das forças do pneu, W. Aqui vale uma observação, esse U aqui, variável de comando, não confundir com a velocidade longitudinal. Eu não fiz isso para o sistema de 2 graus de liberdade, eu vou colocar aqui índice zero nas velocidades U para diferenciar da variável de comando U, que é o torque de guinada restaurador. Então vamos considerar o zero, a velocidade longitudinal, que para essas simulações vai ser constante. Então nós chegamos ao sistema de equações da x ponto mais fx igual a gu mais hw, multiplicando pela inversa da matriz E e passando fx para o outro lado, nós temos x ponto igual a menos E menos 1 fx mais E menos 1 gu mais E menos 1 H, renomeando essa matriz como matriz A, essa matriz como matriz BU e essa matriz como matriz BW. Então finalizamos a modelagem do sistema com 3 graus de liberdade, expressa no sistema em espaço de estado, sendo A, BU e BW as matrizes do sistema, com as variáveis de estado V, R, P e φ. Então aqui podemos substituir R e P por psi ponto e φ ponto, e do lado de cá R igual a psi 2 pontos e P ponto igual a φ 2 pontos. Isso aqui é somente uma questão de preferência, podem deixar P e R como as variáveis de estado do sistema. Agora reparem que eu não tenho beta como variável de estado, eu tenho a velocidade lateral, mas isso não é tão importante porque beta é o arco tangente de V sobre U zero. Em muitas bibliografias você encontra a aproximação de beta sendo equivalente a V sobre o zero. Para valores de ângulo pequeno, o arco tangente pode ser aproximado pelo argumento V sobre o zero. Então, se quiserem incluir beta como variável de estado, basta multiplicar aqui nesta coluna por U zero e substituir V ponto por beta ponto e V por beta. Aqui também é uma questão de preferência, vamos optar por deixar V como variável de estado e calcular beta fora do bloco com seu valor exato. Essa aula introdutória sobre controle de estabilidade é bem densa e, por isso, é necessário revisitar alguns conceitos sobre dinâmica veicular. Para isso, sugiro a leitura do capítulo 4 do livro Automotive Control Systems, capítulo de dinâmica veicular, assim como o apêndice B, onde são mostrados em detalhes os cálculos do modelo com 3 graus de liberdade. Também recomendo a leitura do capítulo 14, esse já é sobre o controle de estabilidade, páginas 257 a 265. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula iremos simular esses modelos com 2 e 3 graus de liberdade no MATLAB Simulink. Obrigado novamente a todos pela atenção e até a próxima aula.